Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor ela comprou, que o teu amor... Boa noite a todos que estão conosco, aos amigos espirituais. Fazemos o convite para que permaneçam inspirando-nos enquanto componentes da humanidade e que possamos, ao traçarmos nessa noite algumas considerações acerca do teu Evangelho, Senhor, possamos estar em sintonia com os teus emissários sempre amorosos, benfeitores de nossa realidade, e te agradecemos antecipadamente por tudo que já temos, por tudo que já somos. A doutrina dos Espíritos tem edificado as almas, tem fortalecido-nos na transição das experiências doridas, para que alcancemos mais presto, rapidamente, seja a nosso grau de evolução possível para esses dias. Pedimos-te paz e abrimos a nossa atividade. Boa noite, José. Boa noite, Carol. Nosso capítulo 15 do Evangelho de hoje, fora da caridade não há salvação. Até eu desci, para a atividade, e daí estava pensando acerca do assunto que eu tratei no momento de prece à tarde, em que falávamos do mandato pessoal, do que é intransferível para nós, no sentido das realizações que aqui viemos construir, experienciando a nossa existência. Eu vou ler um trecho do Evangelho, que está no item número 1. O que é preciso para ser salvo? É a parábola do bom samaritano. E Jesus ora: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde, vós fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste. Eu estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem alojamento e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber,
Tive necessidade de alojamento e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas eles lhe responderão: Eu vos digo, em verdade, todas as vezes que deixasse de dar a essas assistências a um desses mais pequenos, deixasse de as dar a mim mesmo. E então esses irão no suplício eterno, e os justos na vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 36 a 46. E prossegue no item 2, trazendo essa lição daí de Lucas, mas este parecer tão muito simples, porque daí eu, casando com o texto de Emmanuel, vou ler o versículo, parte do versículo que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, e prosseguiria, mas foi um pedaço do texto evangélico que Emmanuel extraiu de 1 Pedro para tecer algumas considerações que, agora, a título de não cansar a todos que estão presentes, é aquela reflexão que Emmanuel nos apresenta no livro Segue, da editora Clarim, Mediunidade de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, em que nos faz memorializar acerca das nossas possibilidades infinitas, que todos temos, e essa relação com a divindade que, horas, já temos, porque todos nós que vamos tomando consciência, amadurecemos o nosso procedimento. E Emmanuel, em poucas linhas, apresenta-nos, e eu não vou fugir do texto dele, que é para sublinhar o que nós refletimos hoje à tarde. E ele faz assim, já na introdução, na primeira frase: é importante, é forçoso que consideremos o valor das tarefas que estão sob nossa responsabilidade. E isso, em primeiro lugar, já nos faz um chamado à solidariedade, né? Devemos servirmos uns aos outros, para que não haja necessidade do Senhor nos apartar um dos outros por não termos cumprido com a nossa responsabilidade. Emmanuel prossegue, eu acho importante, nos lembrando que as responsabilidades nessas ações é um mandato do alto para nós, que naturalmente, pela forma que nós, seres humanos, temos de nos relacionar nos nossos grupos, normalmente nós deificamos, ou seja, a gente coloca sempre alguém eleito por um coletivo como estivesse acima das nossas possibilidades. Não, ele é santo, ele é capaz, ele faz. A gente terceiriza. E realmente o chamado de Emmanuel, que é um livro antigo, mas com texto denso, é que não terceirizamos as nossas pautas, que nós podemos fazer de maneira ínfima, às vezes muito pequena, muito silenciosa, como é a maioria das obras, nós realizamos. Porque as obras pessoais, nos nossos relacionamentos, e aqui estamos com o nosso irmão José e a Carol, nós sabemos, né, que cada um no seu interior, ou seja, na sua organização da estrutura familiar, tem feito
e vem fazendo esse trabalho solidário da caridade e que talvez por uma, vamos dizer assim, uma desinformação de nossa parte, às vezes a gente não reconhecemos como portadores da vontade de Deus para as nossas relações diretas, a nossa família constituída, né? Nós, com aqueles que nós, no diário, no cotidiano, nos relacionamos, mesmo à distância. Hoje eu estou aqui e eu tenho feito muitas reflexões, José, Carol, acerca de que estrutura nós estaremos edificando no sentido de sermos solidários e edificadores do reino, né? Porque nós sabemos que é o uso da tecnologia, que é irrevogável. Mas qual é a estrutura? Como nós vamos fazer esse movimento? Eu estou sempre na observação permanente. Por isso que eu digo, não posso cansar os outros e também não posso me iludir no meu fazer de achar que eu vou me distanciar da sociedade que está na porta de fora da instituição. Nós aqui estamos entrando num processo que vermelhou tudo de novo, então tá a caminho, se não mudar, fecha tudo, né? Então a gente tem, as pessoas estão medrosas, apavoradas, mas as suas realidades permanecem, necessitando de pão espiritual, de entendimento da sua vida, porque nós que conhecemos a reencarnação e é um princípio para as nossas relações, nós certamente temos um posicionamento ditoso, feliz, alegre, com destemor do que está por vir. Nós vamos enfrentando de uma forma sem ser irresponsável, mas nós transitamos com o exercício da nossa responsabilidade por esses dias. E prossegue o benfeitor amado. É preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Olha a centralidade divina sobre as nossas realidades espirituais, ou seja, espíritos encarnados nesses dias. Então, nada podemos fazer. Somos pequenos, mas na medida em que nos acomodemos no sentido de convicção que é Deus que age por nós, então, quando a gente faz um telefonema, manda uma mensagem, uma carta, um sinal de boas-vindas para um diálogo, mesmo que breve, usando esse recurso, naturalmente estamos sob a permissão de Deus, atendendo os teus desígnios e a busca para nos fortalecer na compreensão disso. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. Então, mesmo sendo Deus o agente, através de nós, nas nossas comunidades, não nos desobriga de que repensemos como agimos e por que o fazemos. Em nome do amor, em nome da justiça, em nome de praticarmos o bem, mas não somos desobrigados dessas tarefas que, às vezes, nós nem identificamos como uma tarefa divina para as nossas individualidades. Então, às vezes, a gente alcança o pão, às vezes a palavra amiga, o sorriso, o olhar de estímulo, e nem consideramos. E aqui ele nos chama e nos alerta. Emmanuel é sempre muito preciso. Hoje ainda estava ouvindo uns confrades acerca de que Emmanuel, na sua tradução dos evangelhos, trazendo das fontes do mais alto grau de amor e de evolução, escolheu como se fosse montar um colar de pérolas para nós.
Então, sempre que nós estudamos alguma parte do Evangelho, do texto sagrado que Emmanuel coloca nas obras, ele tem essa intenção. Ele escolheu, através não de gostar simplesmente, mas por participar na espiritualidade superior dos estudos para aprofundar e para verter para a nossa realidade na Terra. E ainda falam, de modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Então, nesses esforços que nós realizamos para que neutralizemos ou neutralizemos os nossos comportamentos transgressores da boa convivência, porque somos vaidosos, não podemos negar, e somos orgulhosos, também não podemos negar, e somos egoístas, não podemos negar. Mas quando nos convida, olha a amorosidade, não é que a gente vai virar uma ameba, não ofendendo a ameba neste momento, ou seja, alguém incapaz, se Deus não soprar, a gente não respira. Não, Deus organizou, desde o princípio, Jesus, seu assessor direto, com os outros seres celestiais, na organização deste planeta para que pudéssemos ascender nesse sentido vertical de alcançarmos a espiritualidade superior pelo entendimento, pelo raciocínio, pelo sentimento, e sem, vamos dizer assim, sem nos violentar por sermos, não, se Deus não quer, não. Deus sempre quer. Ele só nos dá a oportunidade de elegermos o livre-arbítrio, o nosso agir nas paragens terrenas. Então, se nós vamos extinguindo esses sentimentos inferiores, vai refletir nos nossos créditos, ou seja, nos tornamos portadores de recursos que nos dão o direito de, eventualmente, nas nossas prédicas, nas nossas palestras ou nas nossas orações, de acessarmos as esferas superiores e transformarmos, primeiro, transformando as nossas comunidades. Foi o caso, para nós ser objetivo, já que a gente sempre ainda se refere aos ícones, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Nelson Mandela, para não ficar só nas questões dos religiosos, né? De Martin Luther King, pessoas que testemunharam a sua ação pessoal a serviço do próximo e alcançaram um resultado ímpar. Gandhi, né? Mahatma, no seu gesto de amor, de não violência, libertou 600 milhões, à época, de indianos que estavam sob o guante da Inglaterra, da coroa britânica, mas num gesto silencioso, e depois foi retirado de cena pelos pares de sua comunidade por os interesses conflituosos daquela pátria, que não nos cabe aqui, mas cabe nos ressaltar, né, que esse reflexo dos créditos é que se alcança e cumpre-se a palavra de Jesus, que diz que um átimo de amor liberta muitos, liberta muitos. E Gandhi atingiu esse estágio. E prossegue. As impressões digitais identificam. A nossa voz nos identifica. As tuas mãos temos particularidades. As nossas mãos têm particularidades únicas nos bilhões de seres que habitamos este planeta. E é importante que compreendamos que
fomos esculpidos pela divindade para estarmos nesses estágios de evolução. E esse chamado para que o nosso mandato, que normalmente nós falamos do mandato mediúnico, das autoridades da mediunidade que conhecemos no mundo afora, em particular no Brasil, e nos olvidamos das nossas realizações pessoais que nos aguardam ações específicas, no sentido de tomarmos posse deste patrimônio na execução de nossas responsabilidades. É glorioso, Emmanuel traz isso em alguns parágrafos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. E nos instrumenta, nos permite nos agigantarmos, enquanto filhos de Deus, com responsabilidades para essas paragens. E prossegue. Se nós somos esculpidos com características particulares, e já nos encaminhamos para o fim, apresenta-nos. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação. E às vezes a gente tenta, né? Jesus já dizia e diz: bate a porta e ela abre-se-vos-á. E às vezes ela não abre de acordo com aquilo que nós expectamos, que nós imaginamos, né? Mas nessa área de ação, os serviços que se nos designa, uns à frente dos outros, conforme as nossas necessidades, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Então, quando o serviço se apresenta, essas obrigações são nossas, intransferíveis. E os benefícios são para aqueles a quem, porventura, alcemos os nossos voos, indo ao encontro das necessidades, mas para as nossas realidades pessoais. Então, assim, ponderemos, é o convite de Emmanuel, na importância das obrigações que a vida nos confere, aguardando que Deus não esculpiu a mais ninguém. Então, ele finaliza dizendo que somos únicos. Deus não esculpiu 2 José, 2 Flávio, 2 Carol, e assim por diante. Somos seres únicos. Poderemos ou poderão vasculhar o universo e não acharão. Poderemos ter similitudes biológicas, que o DNA que é transferido, mas mesmo nessas áreas mais específicas da biologia humana, corpórea, para a ação do espírito nessas paragens, tem características que são muito sutis e que a ciência ainda hoje não alcança, mas que são particularidades de nossa alma que pré-existe há muitos séculos, há muitos milênios, em que, nessa particularidade, não poderemos botar um muro, um dique, dizendo, não, mas o fulano, o Flávio é igual ao José, a Carol, a essência. Não. Há alguns pilares pontuais, né? O ser criado, o espírito, agente universal, mas, na medida em que vamos nos apropriando e nos dedicando pelo estudo, pela observação dessas realidades onde estamos inseridos, alcançamos o grande farol, que é evoluir e ascender espiritualmente. Quando nos apresentarmos, certamente, nos ministérios que nos encaminharam a este ordem, certamente vamos ser lembrados das responsabilidades ali entabuladas, dos nossos desejos, das orientações,
dos permissionários da amorosidade da divindade, dizendo: José, vai para o Rio, viva lá, constitua a tua família. Flávio, sai de Porto Alegre, vai para Caxias. Carol, que vem do norte do nosso país, vai para o sul. E fazem-se movimentos e a gente chega, né? Porque a gente cai no esquecimento e, eventualmente, precisamos ser lembrados de que somos postos, né, aonde é a nossa necessidade. Neste momento, eu tenho experienciado uma situação muito particular aqui na instituição Casa da Redenção e, eventualmente, somos visitados até pelo desânimo, pela incerteza, mas com uma lição de hoje, né, caiu como uma luva, para não dizer um chapéu que foi descendo e me cobriu. Estamos no posto de trabalho e este é o trabalho, servir para que atendemos às nossas responsabilidades de espírito imortal agindo nessas paragens. Finalizo esse breve comentário e estamos abertos a conversarmos se for necessário, aceitamos o diálogo, queremos fazer uma prece para fechar essa primeira parte. O nosso trabalho é gravado, a partir disso vai para o YouTube, que é uma forma que nós entendemos hoje ser importante. Se vai ser sempre, não sabemos, mas nós estamos decidindo, escutando, perguntando, observando, aprendendo e vamos explorando esses novos tempos sem nenhum temor, sem nenhuma peia, sem nenhuma amarração. Por isso, convido Carol, José, que numa unidade de pensamento aloquemos-nos, transferimos-nos à presença de nosso Mestre Senhor Jesus. Que os benfeitores deste espaço, que talvez seja da Casa da Redenção, mas neste momento é o espaço de tantos quantos assim o desejarem sintonizar com o que é produzido pelo amor, mesmo que tímido, de todos nós que nos reunimos, em espírito e os encarnados aqui sintonizados pelo pensamento, pela presença. Por isso nós te dizemos, Senhor, vem e faça-se a tua vontade sobre as nossas vidas. E para não sermos distantes desses tempos, te pedimos, Senhor, abençoa a cada um dos seus trabalhadores da seara, seja de qual for, aqueles que trabalham pela cepa do Evangelho na humanidade, nas vertentes das filosofias espiritualistas que povoam o cenário humano. Mas também te pedimos, Senhor, pelas autoridades da ciência, pelos políticos que experimentam-se na gestão pública, buscando a organização de nossas coletividades, e assim prosseguiríamos, Senhor. Mas, em particular, te pedimos pelos enfermos de toda ordem, aqueles que acabam de se hospitalizar, aqueles que acabam de abandonar a esfera material, adentrando o mundo dos espíritos, aquele que mora nas vielas de nossas cidades, seja onde for, aqueles que são escravizados pela ignorância daqueles que têm a responsabilidade de promovê-los à sua existência. Te peço, Senhor, seja a misericórdia para com todas essas realidades. Que o escravo liberte-se, que o escravizador perdoe-se por ainda não compreender a sua devida responsabilidade. Ou seja, que todos possamos não julgar, mas torcer, vibrar para que Deus, nosso Pai, se manifeste nos corações de muitos, para que todos alcancemos o reino de paz. Sendo assim,
agradeço e finalizo este momento de intimidade contigo, Senhor. Que assim seja.